Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 9, diz a palavra: E Pilatos lhes respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Queres que solte o rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal ele fez? E eles clamaram de novo: Crucifica. Sabe, nós aprendemos desde quando nós éramos criança que a voz do povo é a voz de Deus. E essa é uma máxima que nós aprendemos a crer e tomamos como verdade muitas das vezes. Que a voz da multidão é a voz que deve se sobrepor na nossa vida. Ou seja, se a multidão apoia, é bom. Se a multidão não apoia, está errado. Parece que nós sempre estamos fazendo dependendo da aprovação das pessoas. Até porque parece que se todo mundo gosta, está dando certo. Ou se ninguém gosta, está dando errado. Então, quando nós entramos nesse ciclo de análise, aonde nós passamos a acreditar que a voz do povo é a voz de Deus, nós esquecemos que a voz de Deus nem sempre acompanha a voz do povo. Que a voz de Deus, ela é singular. Que a voz de Deus é diferente de massa. Que a voz de Deus, ela é certeira. Que a voz de Deus, independente do que alguém está dizendo, ela é distinta. Ou seja, a voz do povo não é a mais importante, porque ela oscila. E a prova disso está no texto que a gente acabou de ler. Já parou para pensar que Jesus foi seguido por multidões a vida inteira? Que aonde Jesus estava, a Bíblia faz questão de dizer que havia multidões, que havia centenas de milhares de pessoas à volta dele. Óbvio, multidões tinham os seus interesses. Afinal de contas, aonde Jesus andava, aonde Jesus estava, milagres poderosos e extraordinários aconteciam. Quem é que não gostaria de estar perto de um homem como esse? Agora, olha como a multidão é perigosa. Essa multidão ovacionava ele: Jesus, filho de Davi, Jesus, o Messias. E todo mundo tocava, e todo mundo gritava, e todo mundo apertava. É a mesma multidão que quando Jesus entrou em Jerusalém gritou: Hosana, Hosana nas alturas. Só que foi a mesma multidão que quando Jesus estava sendo julgado inocente, a mesma multidão que Jesus, quando estava sendo flagelado, incitado por Barrabás, pelos sacerdotes que tinham inveja dele, gritaram: solta Barrabás e crucifica ele. Imagina Jesus olhando a multidão e no meio da multidão enxergando paralíticos que agora andavam. Imagina Jesus olhando no meio da multidão e vendo pessoas que foram curadas, libertas, transformadas, e no meio eles estavam gritando: crucifica! Solta Barrabás!
Ou seja, se o nosso coração estiver preso na reação da multidão que nos cerca, outrora, em algum momento, a gente vai se frustrar. Em algum momento nosso coração vai ser ferido e machucado. Por isso que a voz da multidão não pode determinar o nosso propósito. A voz da multidão não pode determinar a nossa caminhada. A voz da multidão não pode determinar o nosso destino. A única voz que pode dominar a vida do ser humano é a voz de Deus, porque ela é a única que conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. A voz de Deus é perfeita. Agora, o que é o nosso problema? A gente gosta de uma coisa e detesta outra. Vaia, a gente detesta. Aplauso, a gente se apaixona. Agora, a mesma multidão que aplaude tem boca para vaiar. A mesma multidão que vaia tem mão para aplaudir. Por isso que é perigoso. Porque multidão se interessa pelos seus interesses. Você só serve quando os interesses da multidão são resguardados. Quando os interesses da multidão não são mais atendidos, a vaia se torna realidade. E esse é o problema. Deus nos deu propósitos que independem da aprovação da multidão. Deus nos deu propósitos eternos, que não precisa de dizer maravilhoso, ou de alguém dizer que horrível. Então, meu lindo, guarda o seu coração. Guarda o seu coração do aplauso e guarda o seu coração da vaia. Guarda o seu coração da aprovação e guarda o seu coração da reprovação, porque a única voz que tem que servir para você é a voz de Deus, que sabe tudo sobre a sua história. Eu fico lembrando de Noé. Já pensou? Noé começou a construir a arca. Imagina a multidão dizendo: ridículo, não chove aqui, não precisa disso, está boiando, que absurdo, isso não tem nada a ver, nunca ninguém vai usar. Aí alguém disse: gente, olha para o céu, está chovendo. A multidão que vaiou estava louca para aplaudir, só que agora a porta da arca estava fechada. Agora, veja, aqui na história de Noé, a vaia veio primeiro que o aplauso. Em Jesus, o aplauso veio antes da vaia. Nem sempre a multidão ela é uniforme. Tudo depende do propósito que Deus tem para você. Tudo depende daquilo que Deus tem de maneira exclusiva para você. Meu lindo, ninguém está aplaudindo? Está dando certo. Se for o propósito de Deus, está dando certo. Pastor, está todo mundo vaiando, está dando certo. Se for a vontade de Deus, é perfeita, agradável, e é só isso que você precisa saber. Agora, detalhe: qual é a voz que tem que dominar o meu coração? Se não é a voz da multidão, qual é a voz que tem que me cercar dentro do propósito que eu recebi? Primeira voz, a voz do Senhor. Ela é perfeita, ela é inconfundível e incomparável. A voz de Deus é a primeira voz que serve. Afinal de contas, dela veio o seu propósito. E segundo, eu vou te dizer, há uma pequena multidão que deve servir para você ouvir. Uma pequena multidão, muito pequena. As pessoas que amam você, que amam ao Deus que você serve e conhecem o propósito dele para você. Deles, aceita a vaia. Deles, ouça o conselho. Deles, escute o aplauso, mas não ignore o dia da vaia, porque são vozes que nos colocam no eixo. Quer ver uma coisa? Ouça sua mãe quando ela dizer algo para você. Ouça o seu pai quando ele dizer algo para você. Ouça os seus irmãos quando eles disserem algo para você.
ouça os seus melhores amigos. Se eles estiverem alinhados com Deus, pode ter certeza, é Deus falando com você.